Olá, ouvinte! Olá, internauta! Em caráter de urgência, a Câmara dos Deputados deve votar na terça-feira o projeto das fake news. A proposta pretende estabelecer regras para as redes sociais e impedir o compartilhamento de notícias falsas. O projeto de lei institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, prevendo uma série de medidas e responsabilidades, principalmente para as grandes provedoras de internet. Entre os principais pontos estão proibição de contas falsas, proibição de contas automatizadas geridas por robôs, limitação do alcance de mensagens enviadas, suspensão de contas de usuários que tiverem contratos encerrados por operadoras de telefonia, proibição de que contas governamentais ou de pessoas de interesse público, como políticos, bloqueiem outros usuários e criação de sede e manutenção de representantes de provedoras das redes sociais no Brasil. Estamos recebendo também o advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, obrigado pela presença, um ótimo dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. É um prazer novamente estar aqui na Itatiaia com vocês. Alexandre Ateniense, do ponto de vista legal, também repetindo essa pergunta que o Eustáquio fez, nós temos uma legislação já suficiente ou ela é incapaz de alcançar os efeitos das fake news hoje? Olha, como advogado de direito digital que utiliza diariamente em defesa dos clientes a legislação atual brasileira, eu acho que ela precisa ser aperfeiçoada. Conforme dito, nosso Marco Civil da Internet é uma lei exemplar, mas foi criado em junho de 2014, mas não afetou situações que nós convivemos aqui no Brasil depois, como, por exemplo, nas eleições de 2018, com aquela questão do disparo em massa de WhatsApp durante a campanha eleitoral, que agora está sendo tratado nesse PL. E, então, é natural que um mercado tão tecnológico e, ao mesmo tempo, com tanta lucratividade, seja regulado, sim, após praticamente 10 anos desse marco inicial. Então, eu sou amplamente defensor de que a regulamentação deve existir. Concordo com o Tiago que essa defesa que as grandes plataformas têm de dizer que vai afetar a liberdade de expressão não tem nada a ver. O que as grandes plataformas estão interessadas é no maior número de cliques possíveis para poder gerar receita, porque nós temos que entender que são as maiores empresas de marketing digital do mundo e são muito bem sucedidas com o que fazem. Eles não têm compromisso com a verdade. Eles não têm compromisso com o cumprimento de ordens judiciais no Brasil. Eu A experiência do senhor revela isso? Totalmente. Eu tenho um caso, por exemplo, que é o caso mais antigo do meu escritório, de uma vítima aqui de Belo Horizonte, que sofreu ofensas. Pasme você. Você lembra do Orkut? Claro. Então, esse processo tem 18 anos. Ela recebeu uma indenização, mas ela nunca conseguiu identificar quem foi o agressor, porque o Google simplesmente ficou 30 meses para cumprir uma ordem judicial e, pasme você, dizendo nos autos que não tinha condições tecnológicas para revelar quem que era de qual que era o provedor de conexão que deu acesso a esse agressor vir para a internet. Sabe o que eu juntei na defesa? Uma foto do Boeing 767 do presidente do Google que veio aqui, que a sede do desenvolvimento do Google tecnológico é Belo Horizonte, para dizer, peraí, mas se ele veio dos Estados Unidos até Belo Horizonte para conhecer os desenvolvimentos dos sistemas, como é que esses não têm condições tecnológicas para poder responder uma ordem judicial? Isso demorou 30 meses. Então, mentem descaradamente tudo que é possível para poder, como o Tiago falou, não abrir a público qual é a metodologia, o modelo de negócio, os algoritmos. Eles vão fazer, porque isso seria prejudicial ao negócio deles, que é lucrar com os cliques, lucrar com o engajamento. Então não querem prestar conta à sociedade e, se por acaso resolvem cumprir ordens judiciais muito tardiamente. Eu estive recentemente num debate com a superintendente do TSE durante as eleições e eu perguntei: as plataformas digitais ainda continuam fazendo resistência no cumprimento das ordens judiciais durante a eleição? Ela falou assim: demais. E a pior delas é o Google através do YouTube. Então, chegou o caso do ministro Alexandre Moraes
fixar uma multa de R$100 mil por hora, na época da efervescência da campanha eleitoral. Tudo porque ainda prevalece esse comportamento de descaso, desafiando o governo brasileiro, o poder judiciário, de dizer, em outras palavras, aqui nesse mundo, essas plataformas digitais, quem manda sou eu, e o que vale aqui são os meus interesses comerciais. Doutor Alexandre Ateniense, do ponto de vista legal, a gente está falando muito aqui do enquadramento, da punição das grandes plataformas, das redes sociais. Mas e o usuário lá, o cidadão que espalha uma fake news, que atenta contra a honra das pessoas? Ele não tem que ser punido também? Evidente, e nesse caso especificamente, Eustáquio, eu acho que nós temos legislação suficiente para punir os infratores. Como eu lido muito na advocacia do direito digital com enfrentamento de incidentes, crise de reputação, esse tipo de coisa, a gente tem dois grandes grupos. Ou o agressor vai para o lado da ofensa, ou ele vai para o lado da fake news, que é a desinformação, a pós-verdade. E interessante que agora, nesse projeto de lei, existe não a criminalização das fake news, mas existe a punição maior, sobretudo se essa desinformação ela é divulgada nas plataformas digitais com o emprego de algum investimento financeiro para poder potencializar o alcance. Uhum. Porque, afinal de contas, as plataformas digitais têm poder para isso e recebem por isso. Então, acho muito importante fazer a punição não só de quem financia, mas também de quem divulga conteúdo nitidamente falso e, sobretudo, causando ainda que não é simplesmente uma mera postagem, mas é uma postagem com investimento para poder fazer com que esse conteúdo atinja o maior alcance possível. É proposital, então? Totalmente. Totalmente. Gente, existe um filme, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, um documentário chamado Privacidade Hackeada, que conta a história, né, da Cambridge Analytica. É um filme fantástico, que faz com que as pessoas entendam como é que funciona esse mecanismo, os algoritmos, para poder vender a ideia de uma mudança dos rumos políticos de um país. Isso aconteceu com o Brexit, né, a saída do Reino Unido, participação direta, comprovada no documentário, com financiadores da Cambridge Analytica, e na eleição do Trump, onde chegaram a ter dezenas de referências de todos os cidadãos americanos. Com qual propósito? Um propósito político. Então, investidores pagaram para isso, para poder manipular, através das grandes redes sociais, os interesses de um país. Será que isso não pode ser regulado? Óbvio que deve ser regulado. Doutor Alexandre Ateniense, um minutinho na resposta final do senhor. Para que isso tudo seja colocado em prática e a gente tenha regras, a gente tenha um bom funcionamento das redes sociais, né, notícias verdadeiras e sem ofensas, de quem que é a responsabilidade principal? É da polícia, da justiça, das plataformas, das famílias, da sociedade civil? Não existe uma única bala de prata para poder responder essa pergunta. Eu diria que os maiores responsáveis, a meu ver, são as plataformas digitais, porque elas lucram muito e não querem abrir os seus algoritmos que causam decisões discriminatórias, prejudiciais à sociedade em troca do lucro que obtém. Essa é a grande verdade. Agora, concordo integralmente com o Tiago de que não é só culpar as plataformas digitais, mas reforçar também a parte mais fraca da história, que é o ser humano. O ser humano prescinde de capacitação muito mais avançada do que existe hoje nas escolas do nosso país. Eu gosto sempre de lembrar um exemplo que tem no Reino Unido, que a cada ano uma escola ela é condecorada pela então rainha com as melhores iniciativas de capacitação digital dos seus alunos. É algo que não existe no Brasil. Então, se a gente começasse a pensar também nessa vertente, nessa linha de atuação, eu acho que nós estaríamos tratando de dois problemas muito importantes ao mesmo tempo. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui o projeto de lei sobre as fake news. Recebemos também o advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Um grande abraço, ótimo fim de semana. Obrigado, Eustáquio. Obrigado, Kátia. É um prazer novamente falar com os ouvintes da Rádio Itatiaia.